Eita glória! Amém? Vou te dar um trabalhozinho, tu já sabe, né? Primeiro eu queria fazer uma coisa aqui. Queria que Joaquim viesse aqui, mas... Flávio, por favor. O povo diz que quando a gente está perto de gente importante, devemos tirar umas fotos. Vai pra cá. Obrigado, Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Tudo isso foi preparado com muito amor. Por você, por mim. Amém? Foi Deus que preparou tudo isso. Foi Deus que preparou esse momento para nós. Esse lugar, esse ambiente. E a gente fica muito feliz por isso. Como é bom a gente estar no lugar onde a gente se sente bem, onde a gente sente a presença de Deus. Amém? Eu quero agradecer ao pastor Flávio, sua esposa, a Jardim das Oliveiras, por nos convidar para estarmos aqui. Essa igreja é alvo das nossas orações, esse ministério. E a gente fica muito feliz por isso. Hoje também aqui com a presença do pastor Joaquim, né, que está aqui conosco, que é um amigo também de longas datas. E os demais pastores aqui presentes, líderes. Ficamos felizes por isso. Quero parabenizar os meninos do louvor. Diante do trono não chega nem no rastro, meu irmão. Até mesmo porque o trono quebrou assim. Da terra, só tem um do céu. Mas os meninos estão uma benção, tá? Sim ou não? Valorize isso. Ei, você que tem uma igreja que tem um ministério de louvor desse, valorize. Sabe por quê? Às vezes você está trabalhando, eles estão ensaiando aqui. Gasta um tempo ensaiando, em casa, pegando. E para chegar a esse nível aqui, graças a Deus, não estou enchendo o ego dos meninos, que eles são humildes o suficiente para ouvir isso. Mas a igreja tem que valorizar isso. De vez em quando sair daí, dar um abraço nesses meninos, nessas meninas, que às vezes depois de trabalhar o dia todo, às vezes em pé, fica aqui, adorando, louvando a Deus, invocando a presença de Deus. Então, parabéns ao Ministério de Louvor. Amém? Que Deus continue abençoando. E muitos aqui que trabalharam às vezes o dia todo, às vezes não no emprego, mas talvez em casa, mas se dispuseram a estar aqui nessa conferência. E achei muito interessante a palavra que o menino falou sobre conferência. Como de fato ele falou, conferência é conferir. Se está bom, se está ruim, se está certo, se está errado. Uma conferência é isso. E hoje Deus vai conferir algumas coisas em nós. Amém? Espero que, se Ele encontrar alguma coisa e disser assim, ó, conserta isso, faz isso, que você aceite o que Ele quer, porque é o melhor para a nossa vida. Amém? A gente às vezes acorda triste, abalado com as notícias, com as coisas que acontecem nesse mundo. Eu sempre digo aos irmãos, mas o mundo está assim, mas o mundo está assado, mas o mundo... Eu digo, meu amigo, eu não sou do mundo. Eu não pertenço ao mundo. Pastor, o senhor não está no mundo? Não, estou, mas não sou dele. Nem pertenço a ele. Eu pertenço ao reino. Jesus disse, eu não sou do mundo como vocês também não são. Para nós há um projeto, para nós há uma história, para nós há algo diferente a ser feito da parte do Senhor na nossa vida. Amém? Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Se amanhã de manhã você acordasse de um lado, tivesse uma pasta, dá a pasta aí, Jande, rapidinho. Uma pasta dessa com R$1 milhão do lado da tua cama.
tu faria o quê? Hein? Tá com vergonha, tá com medo? Você ficava triste ou alegre? Aí no outro dia, uma outra pasta dessa do outro lado da cama com mais 1 milhão. A irmã disse: eu recebo. Glória a Deus por isso. Aí, para o dia seguinte aparecesse um anjo e dissesse: ei, você quer esses 2 milhões ou acordar no próximo dia? Você escolheu o quê? Hein? Sim ou não? Você quer os 2 milhões ou quer acordar? Então esquece os 2 milhões. Você acordou, está aí numa boa. Aí, os 2 milhões você corre atrás. Você mesmo foi quem disse que era melhor acordar. Então você acordou. Quem acordou aqui hoje, amém? Esquece os 2 milhões. É melhor acordar do que ter 2 milhões de estar dormindo, estar morto. Sabe o que é avivamento? É dar valor às coisas mais simples da vida. Foi assim que Jesus viveu. Avivamento não fala apenas de nós. Esse é o grande erro de pensarmos dessa forma. Não, quero ser avivado, eu quero ser avivado para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Não, avivamento é algo muito mais e vai muito mais além do que você imagina. Quem vai receber do avivamento que você tem hoje não vai ser você, mas vai ser a sua descendência. O avivamento faz com que a sua posteridade, os seus filhos, suas filhas, seus parentes, permaneça firme, alicerçado sobre a rocha, porque eles viram em você um avivamento na sua época e na área da sua vida. Amém? Avivamento não é apenas falar em línguas. Avivamento não é apenas profetizar. Avivamento não é apenas chorar. Isso faz parte de um avivamento. Mas em todos os lugares, inclusive foi citado aqui como a Rua Azusa. Se você já estudou e já leu esse livro, você vai saber. Começou de pessoas simples, chorando em canto de parede, mas com uma vida totalmente agradável ao Senhor. O avivamento nunca começou de algo grande, sempre foi de algo simples. O avivamento de Pentecoste diz que estava quantas pessoas? 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, com esperança numa promessa que tinha sido feita. Só é avivado quem acredita naquilo que foi escrito, que confia. Jesus disse: vá para lá, para Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos. E eles acreditaram e foram, e receberam aquele grande avivamento, para a glória do nome do Senhor. Amém? Mas eu quero falar de avivamento de algo que Deus colocou no meu coração, quando Flávio me convidou. O avivamento, ele traz uma herança eterna dos pais para os seus filhos, para a sua posteridade.
O avivamento é algo que é para o piedoso. E eu queria falar de alguns personagens que viveu um avivamento não percebido por algumas pessoas, mas que o avivamento dentro do coração deles trouxe um resultado de uma forma maravilhosa para os seus, para a sua família. E a primeira pessoa que eu quero falar é de Noé. Você pode abrir a sua Bíblia, eu vou ler esse texto e depois os outros eu vou citar como está gravado. Você também pode depois conferir. O texto de Noé que eu quero ler é Gênesis 6, primeiro 9 e 10, que diz: essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O outro texto, mais na frente, o versículo, Gênesis 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque hei visto justo diante de mim nesta geração. Pastor, como falar de avivamento em um texto como esse? Vou falar debaixo da orientação do Espírito. Noé, com sua obediência ao Senhor, na construção da arca, impactou sua família, salvando-a do dilúvio e ensinando sobre fidelidade à voz de Deus. O avivamento de Noé durou todo o tempo em que o propósito pelo qual Deus o havia incumbido ele de fazer, até que tudo fosse concluído. Um dia Noé ouviu a voz de Deus e disse assim: Noé, faça uma arca, porque eu vou derramar um dilúvio sobre toda a terra, e nenhum ser vivente vai sobreviver. Amados, falar de um dilúvio hoje, no tempo de hoje, já não é tão fácil, mas na época de Noé, era algo que só acreditava quem conhecia Deus. O que era um dilúvio? Era chover e água nascer da terra até transbordar tudo e submergir tudo. Até hoje o dilúvio é questionado, onde se diz que só existiu em alguns lugares. Só que todo dia a ciência leva uma cacetada, uma paulada, quando de vez em quando em cima de uma montanha está lá um peixe, está lá um objeto marinho que é achado os seus ossos. Os arqueólogos dizem: como é que esse peixe veio para aqui, para cima dessa montanha, no lugar seco desse? Aí lembra logo do dilúvio. E o que é avivamento? Na essência, é você deixar algo vivo e não morrer. Isso é avivamento. E foi isso que aconteceu com Noé. Ele não deixou morrer a esperança de uma promessa que Deus fez a ele, de que ele derramaria um dilúvio sobre toda a terra, mas que ele e sua família seriam salvos. Mas se durasse 1 mês, 2 meses, seria fácil. 1 ano, 2 anos, seria fácil. Foram quantos anos? A Jardim das Oliveiras sabe?
100 anos. Uma geração inteira o cara construindo um barco. Uma história inteira o cara construindo um barco. E não tinha elogios por fazer aquilo. Era chamado de quê? De louco, de doido. Como é que você vai construir uma embarcação em um lugar seco, em cima da terra? Porque se ele estivesse fazendo uma embarcação na beira do mar, era bem legal se entender. Mas o lugar onde ele estava não era provável. Até porque até então nunca tinha caído um pingo de chuva na terra. Nunca tinha chovido na terra. A Bíblia diz que saía um vapor da terra e assim que era cultivado. Não chovia antes do dilúvio. Então acreditar nisso, só quem sabe quem é Deus e quem está falando com Ele. Essa chama, esse avivamento dessa voz que disse: faça a arca, nunca se apagou no coração de Noé. Não houve um dia que Noé disse: hoje eu estou cansado, hoje eu não vou trabalhar. Não tem isso na Bíblia. Diz que ele trabalhou incessantemente até que concluísse a arca. A Bíblia diz que Deus olhou para Noé e disse: eu vi em você uma pessoa justa e reta, mas essa geração está perdida. A Bíblia diz que o pecado da humanidade subiu até as narinas do Senhor, e ele olhou e viu só violência e corrupção sobre a terra, e ele decidiu destruir. Mas o avivamento que estava no coração de Noé, de construir a arca que Deus o havia feito, fez com que ele e os seus filhos, e as esposas dos seus filhos e a sua esposa, foram poupados daquela tão grande destruição. Então, ser avivado faz com que os nossos sejam salvos. Ser avivado faz com que os nossos sejam poupados de uma destruição, de algo ruim que possa acontecer. Porque o que vai acontecer é bilhões de vezes pior do que o dilúvio. O que está por vir é bilhões de vezes pior do que o dilúvio. A Bíblia diz que a igreja vai ser tirada dessa terra, e esse mundo será entregue a Satanás, que governará sobre toda a humanidade, dividindo o tempo em 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. A Bíblia diz que nessa época as pessoas pedirão a morte, pedirão os montes para que os montes caiam sobre eles, e a morte não quer matar. Vai ser o maior sofrimento que já foi descrevido ou contado na história da humanidade. Não sei se você percebeu, mas está acontecendo algumas coisas que nunca aconteceu. Eu tenho 60 anos, completei agora em outubro. Não tirei a carteirinha, mas vou tirar, porque eu vi uma vaga de idoso e não pude encostar hoje, porque estava sem a carteirinha. Eu tenho 60. Talvez tenha aqui gente com mais do que eu. Aonde foi que você viu o deserto nevar? Me diga em que período da humanidade. Nunca houve. Nevar. Camelo com frio. Onde foi que tu viu isso? Por causa de neve. A Bíblia diz que os sinais aconteceriam, mas seria apercebido apenas daquele que conhece a verdade. Então o avivamento do coração de Noé fez prevalecer sua vida, sua família, e ser salvo a sua geração.
O avivamento traz salvação, o avivamento traz livramento, o avivamento traz algo muito maior do que o que você imagina. Ah, pastor, mas não é fácil viver avivado. Se um dia você ouvir a voz que Noé ouviu, você vai ser. Não tem como não ser. Se um dia você sentir que quem falou com você é o dono e o autor da tua vida, você vai ser avivado. Eu passei uma experiência agora há pouco. Confesso que uma das maiores experiências que eu tive com Deus, e me avivou muito aquela experiência. Tem um andarilho que se alojou perto da nossa cidade, entre Venturosa e Pedra, e eu tenho pregado para ele, e ele me disse uma coisa interessante. Ele disse: eu disse, você já trabalhou? Ele disse, já trabalhei de porteiro em um condomínio. Você estudou? Ele disse, eu nunca estudei. Agora estou aprendendo a ler. Eu disse, como você está aprendendo a ler? Ele disse, lendo a Bíblia. Eu tenho um Novo Testamento, esse azulzinho ele me mostrou, daquele dos Gideões. Ele disse, eu estou aprendendo aqui. Eu disse, então leia aí para mim ver. Ele começou a ler um versículo. Eu disse, você nunca tinha lido? Não. Eu disse, eu estou olhando aqui e estou aprendendo. Eu digo, estava bom de você ir para um colégio, para ensinar um bocado de gente que tem um monte de letra e um professor e não está aprendendo. Ele disse, eu estou aprendendo, e leu o versículo, com muita dificuldade, mas leu um versículo, para quem nunca tinha lido, sozinho, na beira da pista, um pano assim coberto, umas varas, ele em cima, deitado. Um dia peguei ele, levei para minha casa, demos banho, tomou banho, levei ele para cortar o cabelo, trocou de roupa, demos roupa. E um dia eu estava em casa e Deus disse, você não vai almoçar aqui não, vá lá almoçar com ele. Eu disse à minha esposa, eu vou levar uma comida lá para o andarilho. Eu vou levar e volto lá, já. Eu cheguei lá, Deus disse, não, compre comida para você e ele, você vai almoçar com ele. Eu fui para a beira da pista, levei as 2 marmitas, levei uma Coca-Cola. Eu vou almoçar com você. Ele disse, comigo? Eu vi quando a lágrima correu no rosto dele. Mas não tem nenhum do senhor sentar aqui. Eu digo, eu sento no chão. Ele disse, deixa eu botar um papelão. Botou um papelão. E a gente almoçou junto, ali passamos mais ou menos 1h30. Ele conversa muito pouco. Eu disse, aí, está satisfeito? Pronto. Tudo bom, graças a Deus. Vou embora. Quando eu entrei no meu carro e fiz a volta, que fui subindo na ladeira, sabe o que Deus me disse? Eu sempre te coloquei em mesas com muito banquete, e fui eu que te dei tanto banquete, como fui eu que te coloquei lá. Só que hoje você não almoçou com o que eu te dei. Hoje você almoçou comigo. Comigo. Aí quase não chego em casa chorando. Quando você conhece a voz dele, as coisas simples passam a ser muito importantes. Para Noé, queimou a vida toda construir um barco. Não parou, não desistiu, não teve dia ruim, não teve dia de reclamação. Eu já estudei muito sobre esse texto, porque, amados, foram 100 anos, e ele sozinho com os filhos jamais construiria isso em 100 anos, com a dimensão que aquilo tem. Muitos historiadores dizem que tinha no mínimo 500 pessoas trabalhando com eles, braçalmente, para poder construir aquilo ali. Mas todo dia ele estava lá,
o fogo aceso para fazer algo que aquela voz um dia falou a ele. Deus nos chamou, amados, para que essa chama também esteja acesa. Aleluia. Mas muitas vezes, algumas coisas pequenas da nossa vida quer apagar a nossa chama, quer jogar um balde de água, para que você faça algo que Deus estabeleceu para você fazer, com muito menos esforço do que esse. Muitas vezes a chama se apaga porque uma irmã passa pela outra e não fala. E diz: da minha igreja não falou comigo. E aí você já apaga a chama por causa disso. Não, amados. Qual foi a voz que você ouviu quando você veio para o reino? Quantos pastores que estão parando antes do propósito terminar? Quantos líderes? Quantas pessoas deixaram de tocar? Quantas pessoas deixaram de cantar? Quantas pessoas deixaram de evangelizar? Porque a chama se apagou. Noé não deixou que a chama se apagasse na sua vida, porque o que estava em jogo era toda a sua família, toda a sua história. O que está em jogo não só é você, é a sua família, é os seus filhos, é a sua história. Ah, mas a chama de fulano se apagou. A chama de... Eu não quero saber de fulano, eu quero saber da voz que me chamou. Eu quero saber do propósito que ele tem comigo. Eu quero saber que ele vai enviar fogo suficiente para eu terminar o barco. Há um barco a ser construído e pessoas a ser colocadas dentro daquele barco. Eu vi um teólogo um dia dizer uma coisa interessante: o pregador mais bem sucedido da história da Bíblia foi Noé, que colocou toda a sua família. Amém? Então não deixa que alguém com uma palavra escarneça de você e você apague a chama. Não. Lembre-se da voz. Ei, você tem um barco para terminar. Aleluia. Lembre-se da voz. Ei, eu voltarei para vir buscar você. Amém? O outro personagem da Bíblia que me chama muita atenção é Abraão. Se você ler Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8, eu quero... Abraão obedeceu a Deus, transmitindo fé e confiança a seu filho Isaque, que também aprendeu a depender do Senhor. Se você olhar para Isaque, ele é a sequência da fé de Abraão. Toda vez que você esmorece na fé, você dá diminui o estímulo daqueles que estão em sua volta, principalmente dos seus filhos, principalmente daqueles que te cercam. A fé de Abraão nunca esfriou, nunca deixou de queimar no seu coração. Era uma chama acesa. Por isso que ele é o nosso pai na fé. Quando Deus lhe pediu algo que ele tinha como mais precioso, ele não questionou Deus, mas a sua fé foi o suficiente para obedecer a voz, mesmo lhe pedindo aquilo que era mais importante na sua vida.
Isso foi transmitido para Isaac. Isaac herdou isso de Abraão, essa fé que não diminui. Inclusive Isaac é uma tipificação do próprio Cristo, Abraão é uma tipificação do próprio Deus. Então essa chama de fé, ela não pode diminuir no nosso coração. E como é que eu alimento a chama da fé? Para que o meu ser seja avivado. A Bíblia diz que a fé vem pelo e o ouvir a palavra. A fé vem pelo e o ouvir a palavra. Então, se eu quero ter fé, o que é que eu tenho que estar ouvindo? Quanto tempo você passa durante o dia ouvindo a palavra? Isso determina o tanto de fé que você vai ter. Pastor, minha fé está diminuindo. Com certeza não está lendo. Porque tudo que tem na Bíblia é para aumentar a minha fé. Pastor, minha fé está desfalecendo. Com certeza não está ouvindo. Eu não conheci ninguém, e olha que eu sou pastor há 26 anos, que desfaleceu na fé, lendo Bíblia, ouvindo Bíblia e acreditando nela. Quando eu vejo alguém diminuindo na fé, está questionando Deus, questionando a igreja, questionando o pastor, questionando os irmãos, questionando as pessoas, e a fé. Por que Abraão não disse: por que o Senhor está pedindo o meu filho? Logo isso que é tão importante para mim, por que Abraão não disse isso? Porque a fé dele era que ele respondeu aos caras, e o que ele disse aos companheiros que ia com ele, os seus servos: eu vou subir com o menino e vamos adorar, e depois voltaremos. Não é eu voltarei, porque ele ouviu a voz de Deus dizendo: é para matar o menino lá em cima e sacrificar. Se ele não tivesse fé, ele tinha dito o que estava escrito, o que ele ouviu, mas a fé dele disse assim: nós voltaremos. Quando Deus ouviu isso, disse: esse cara é diferente de todo mundo. Como é que ele diz nós voltaremos, se eu disse que ele vai sacrificar o menino? E o menino lá em cima questionou ele: pai, está a lenha, está o fogo, mas e o cordeiro? Deus proverá. Deus disse: esse cara é diferente. Sabe o que significa isso? É quando as circunstâncias estão totalmente o contrário e o próprio Deus foi quem falou. Você prefere acreditar na promessa daquilo que está escrito. Viver por fé é acreditar naquilo que os olhos não vê. É entrar na garagem e dizer: mas não tem carro aqui. E pior, estou devendo muito. E você dizer: só quero pneu aqui se for de uma Hilux. E eu já estou vendo a cor dela. Oh glória, aleluia. Aí Deus disse: esse cara é diferente. Fé é isso. É a capacidade de você fazer Deus trabalhar para você. Sabe o que não é fé? É você pedir a ajuda de Deus para você trabalhar. E muitos estão lascados por isso. Estou cansado, não aguento mais. Fé é diferente. Ele é quem materializa aquilo que você sonha. Depois que você aprende a viver por fé, meu amigo, você nunca mais quer voltar para o material. Por isso que Abraão não queria. Por isso que Isaac não quis. Ah, pastor, mas isso é uma ilusão. É, realmente, para quem não tem fé é uma ilusão. Mas para quem vê a Bíblia, quem conhece a Bíblia, para quem acredita na Bíblia, para quem acredita nas promessas,
Se a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que você sabe que existe, depois que eu descobri isso, prefiro viver por fé. Eu só digo, estou precisando disso. Beleza? E eu já vou preparar o lugar para botar isso. Beleza? Quem vai trabalhar é ele, não é eu. Você sabia que os ricos aprenderam isso? Muitos ricos. O dinheiro trabalha para eles e não eles trabalham para o dinheiro. Não sou coach, mas você tem que entender isso. O que é fé? Abraão disse: eu não sei como vai ser, mas vai ter um cordeiro lá e eu vou voltar com o meu filho. E Deus disse: pode deixar comigo, eu vou fazer isso para você. Quem foi que trabalhou para o que ele creu? Hein? Deus. O que foi que ele fez? Nada. Ele só fez o que Deus mandou. E Deus fez o que ele precisava para que o milagre fosse feito. Isso é avivamento sobre fé. Quando eu e você pensar da mesma forma, vai acontecer as mesmas coisas. Quando eu e você agir da mesma forma, vai acontecer as mesmas coisas. Deixe Deus trabalhar para você. Ah, pastor, Deus vai fazer tudo por mim, então amanhã eu não vou nem para o meu emprego, vou mandar ele para lá. Deus não é fichado em carteira aqui na terra não, é você. Tudo que vem de Deus está baseado no propósito que Ele tem na sua vida. Tudo de Deus. Você já leu esse texto de Abraão? Sabe o que é que Deus disse? Agora eu vejo que você realmente confia em mim. Aí eu faço uma pergunta: Deus é onisciente? Sim ou não? Deus já sabia se ele confiava ou não? E por que Deus disse isso? Porque ele queria deixar escrito para nós. Deus é onisciente. Em outras palavras, traduzindo, eu agora vou mostrar para todo mundo que você é um cara que tem fé e que agiu segundo aquilo que tem dentro de você. Abraão tinha essa fé dentro dele, porque ele sabe quem foi que falou com ele desde o dia que ele saiu de lá do meio da sua parentela. A coisa mais linda da fé, amados, a coisa mais linda da fé é que a fé faz Deus trabalhar para você. Não é que Deus vai ser o seu empregado, é que Ele vai sentir prazer em trabalhar para você. Sabe o que ele disse a Abraão? Abraão, quem te abençoar, eu te abençoo. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Me diz uma outra pessoa que Deus disse a mesma coisa na Bíblia. Porque a fé gera isso, proteção de Deus, cuidado de Deus. Pastor, mas essa conferência é sobre avivamento, e pode existir avivamento sem fé, irmãos? Me diz aí onde foi que houve isso? A fé é a maior fonte de avivamento que existe na história. Fé. Uma frase tão pequena, mas um poder tão grande. A Bíblia diz que é pela fé que nós cremos que os mundos foram feitos, criados pela fé. Hoje eu cuido com um professor, com coisa. Um dia um professor disse: eu não creio nisso, eu creio pela fé.
Ah, mas a gente tem que estudar. Eu digo, não precisa estudar mais nada, eu já creio pela fé. Não, mas a ciência para mim se desmantela pela fé. E todo dia elas estão aprovando a fé. Então a fé é que prevalece. Deus ama quem tem fé. A fé é um fator tão importante que a Bíblia diz que a salvação vem pela Efésios capítulo 8. A fé vem a salvação vem pela fé, não vem pelas obras. Efésios. Tu está entendendo o que é fé? Então a chama que estava no Abraão de fé foi transmitida para o seu filho Isaac, e de Isaac para as gerações futuras. Então a obediência de Noé, a fé de Abraão, se a gente agregar isso à nossa vida, não tem como o avivamento não permanecer dentro de nós. Talvez você diga assim: ah, pastor, é que o senhor nunca passou o que eu passei. De fato, também você nunca passou o que eu passei. Você nunca experimentou também o que eu experimentei. Mas a fé é uma das coisas que abre as comportas do céu para que Deus trabalhe na sua vida. Comece a agir mais pela fé. Deixe a fé mover você. A fé, quem tem fé é considerado como o quê? Como louco. Por isso não tem mais crente. Os crentes de hoje, nenhum é chamado mais de louco, nem de bode. Não. É porque é tudo racional, sem fé. Né? Se isso der certo, não. Foi Deus, vai dar certo. Não sei como, vai dar certo. Isso é fé. Não, rapaz, mas tu não está vendo a realidade. Não, eu vejo pela fé. É além da realidade. Pela fé eu já orei e matei um grilo. Parece ser simples para você, mas a minha esposa estava em casa com um grilo incomodando ela, só que o grilo estava no telhado. Mas se esse grilo não deixa dormir, se eu posso fazer alguma coisa, faça. Só fiz fechar os olhos, seu anjo, vai lá. O grilo calou-se, ela ficou com raiva de mim. No outro dia o grilo estava no chão. E quando eu vi Deus fazer aquilo, eu disse: misericórdia, eu tenho que diminuir minha fé. Fé faz coisas, porque quando você usa a fé, quem trabalha não é você, é Deus. A Bíblia diz que existe anjo subindo e descendo. Inclusive Jesus disse isso a um dos seus discípulos. Esses anjos sobem e descem para fazer o quê? Vocês já estudaram sobre isso, não? Nunca aprenderam sobre isso, não? O que é que os anjos vêm fazer aqui? Sabe o que foi que um dia um anjo disse a Pedro? Eu sou conservo seu, não se ajoelhe aqui perto de mim. Eu vim para trabalhar para você. Já parou para pensar nisso? Que tu tem um anjo que trabalha para tu. Não é aquela história de anjo da guarda que nós aprendemos na igreja católica. Não, é um anjo. Eu sempre digo a Deus: manda para mim marumbado, que as minhas guerras é grande. Anjo de asa dura. A Bíblia diz, amados, que os anjos todo dia sobem e reveza em prol do serviço dos santos aqui na terra do reino. Agora você nem sequer nunca acreditou, você nem sequer nunca falou, você nem sequer nunca deu bom dia ao anjo que está. Quando você acorda, ele já está do lado. E aí, vamos fazer o que hoje? Tu ignora ele. Eu quando acordo, eu já digo: está preparado? Porque hoje a bocada é quente. Ele diz: deixa comigo, o que tu não puder eu arranco. Isso é viver pela fé. Oh glória.
Ainda bem que tem anjo vindo. Você sabe que um profeta foi poupado por um anjo por causa de uma jumenta? Como é o nome dele? Balaão. Estava lá o anjo com espada para matá-lo se ele passasse. A jumenta viu e o profeta não. Nós estamos uma geração que está enxergando menos do que as jumentas dessa vida. Isso é perigoso. E o pior, ele começou a ferir a jumenta, bater. A jumenta diz: rapaz, se eu for, tu morre. Eu estou poupando a tua vida. Ele olhou: tu está falando? Estou. E quando ele olha, vê o anjo, e o anjo diz: você não morreu por causa desse animal. Aquele anjo veio a serviço de quem? De Deus, do reino. Mas cadê a sua visão de viver pela fé? Viver pela fé é o reino funcionando ao teu favor. É Deus materializando aquilo que tu precisa. É Deus usando pessoas para realizar os teus sonhos. É Deus trabalhando no coração do povo para realizar o sonho que Ele colocou, de tu construir uma arca, ou de tu gerar fé no coração de outros. Não pode ter avivamento se não tiver essas coisas. Terceiro personagem, Josué. Josué, ao declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, estabeleceu um legado de compromisso com Deus para a sua família. Ele estabeleceu: eu e minha casa, aqui nós vamos servir ao Senhor. Glória a Deus. É a gente que tem que fazer isso. É nós que temos que estabelecer isso. Isso fez com que a sua geração, a geração dos seus filhos, prevalecesse sobre o domínio e o controle de Deus sobre a vida deles. Quando foi que Josué disse isso? Você lê Josué 24:15, é quando ele diz isso. Quando Israel, dentro da terra prometida que Deus havia dado a eles, os próprios israelitas estavam servindo a outros deuses, sim ou não? Sim. Mas a chama no coração de Josué permanecia da mesma forma, desde que ele saiu de lá, estava da mesma forma, com a mesma crença em servir ao Senhor. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Essa chama não se apagou e não vai se apagar. De servir a Ele, de trabalhar para Ele, de fazer o reino dele acontecer na minha casa. Se na casa do vizinho, se na casa de alguém, não importa. Na minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Isso é avivamento para dentro de casa. Amém? Amém? São homens que trouxeram avivamento e a sua posteridade recebeu o resultado desse avivamento. Estou vendo ali aquele casal com a criança dormindo ali. O resultado do avivamento daquele casal vai sobrecair sobre aquela criança. Glória a Deus. Ah, pastor, mas tem exceções? Tem. Toda regra tem exceções. Sansão foi criado pelos pais no voto dos nazireus. Não existe um voto de santidade maior do que o dos nazireus. Os pais deles criou Sansão no voto dos nazireus. Estuda sobre o que é os votos nazireus. O cara não podia tocar em nada morto. O cara não podia tomar vinho. O cara não podia cortar o cabelo. E um cara com esse voto tão grande de santidade não podia cortar o cabelo. Já pensou se ele fosse crente hoje? Quando ele entrasse dentro da assembleia, está com uma pomba gira. O cara com voto de santidade a Deus era considerado uma pomba gira. Que o religioso ele não consegue entender o que é santidade. Ele só consegue entender o que é regras.
santidade vai mais além de tudo que aquele humano, aparência. Um dia um pastor, colega meu, não vou dizer a denominação por questão de ética da Assembleia de Deus, muito amigo meu, ele me convidou, nós brincávamos muito, nós muito amigos. Ele é Assembleia do Meu Batista, ele sabe da minha tristeza, pastor, e que eu queria muito que o Senhor um dia pregasse lá na igreja, mas eu não posso, porque o meu superior não permite nenhum homem de barro pregar. Eu disse, é mesmo, né? Eu também não quero ir, porque eu não vou pregar no lugar onde Jesus não pregava. Não quero não. Eu disse, mas se Jesus chegasse para pregar lá, pregaria, porque nenhuma religião, ninguém que estudou teologia, qualquer pessoa que tiver uma imagem de Jesus vê ele barbudo. Por quê? Ele era o sumo sacerdote. O sacerdote tinha que ter barba. Inclusive o óleo descia sobre a barba. Ele olhou para mim e disse, emprestada uma cacetada dessa. Eu disse, fica debaixo do teu regime religioso, que eu prefiro pregar aonde Jesus entra. Sabe por que o avivamento não vem? Porque tem muita regra religiosa. O avivamento vem quando o coração é simples, quando você reconhece que nada em você presta, se ele não estiver em você. Aleluia. Josué disse, as regras aqui é a do Senhor, é Ele que manda na minha casa, é Ele o dono das coisas aqui. Enquanto eu estiver vivo, a minha casa vai servir ao Senhor. Glória a Deus. Faz isso para ver se o avivamento não vem. Aleluia. Agora, quando você começar a fazer isso, o inferno vai se levantar. Como se levantou contra ele? E às vezes o inferno mora do nosso lado. Às vezes dorme na mesma casa o inferno. Quando você decide dizer, eu vou viver pela fé, eu vou viver como Abraão para Deus trabalhar para mim, eu vou fazer como Noé, fazer o propósito que tem que ser feito, vai levantar alguém, e às vezes até dentro da igreja mesmo. E aí? Quer ser mais santa do que todo mundo? Quer aparecer demais agora? Mas que coisa é essa? Espero que você possa compreender isso. Penúltima coisa que eu quero terminar. Ana, com seu exemplo de oração, impactou a vida do seu filho Samuel, que se tornou um grande profeta de Deus. Avivamento sem oração. A mulher foi orar. A Bíblia diz que só os lábios se moviam, não se entendia nada, ao ponto de o sacerdote ali chegar e dizer, está embriagada a essa hora da manhã? Ela disse, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, não me entendo como filha de Belial, eu não sirvo ao diabo, eu sou uma mulher atribulada. Se você conhecesse a minha história, se você tivesse uma penina na sua vida, você sabia por que eu estou assim. E o cara percebeu o que fez e olhou para ela assim e disse, pois o que você está pedindo vai acontecer? Eu disse, não me engane, não me engane não diga coisa para me agradar, não vai acontecer. A chama da oração de Ana nunca se apagou. Quantas vezes
vezes eu vim crendo dizendo, vou orar mais por isso. Não peço mais a Deus por isso. Era toda vez que subia, era a mesma coisa. O que eu acho interessante, amados, é que a oração de Ana não era dizendo mata a Penina, porque se fosse eu, talvez essa oração. Jesus, não tem jeito de mandar um câncer para a Penina, não. A oração de Ana não é essa mulher está errada, está com o meu marido. Você já orou para os seus inimigos morrer? Já notou que eles ficam mais fortes? Deus parece que eu já fiz essa oração. Eu falo de experiência própria. Jesus, esse. Se tu me ama, é a prova que tu me ama. Eu já fiz. Quando eu olhei para os caras, poxa, está melhor do que estava. Passa mais não. Sabe o que a Bíblia diz? Se Deus estiver punindo um inimigo teu, e se Deus perceber que no teu coração tu está sentindo prazer, Ele para de punir. Por esse inimigo eu faço de conta que nem vejo, tiro da minha rede social, não faço questão, nunca mais ver ele. E diz, trabalha com ele lá, eu não quero nem saber. Mas você fica, ela passou, olhando para o inimigo. Aonde é que tem na oração de Ana dizendo, Penina, mata a Penina, prejudica a Penina. Penina é o problema do meu casamento. Não tem nada. Sabe o que ela disse? Eu quero um filho. Glória a Deus. É um filho que eu quero. E só isso. E um filho só o Senhor pode me dar, porque eu sou estéril. Se tu me der um filho, muda tudo. E ela podia fazer isso por ela? Não. Quem foi que fez isso por ela? Tu está entendendo o que é oração e o que é fé? Faz Deus trabalhar por você. Já notou que nos personagens da Bíblia, os caras só casaram com mulher estéril? Abraão casou com mulher estéril, Isaac casou com mulher estéril. É Deus que complica. É. Para Ele mostrar que é Deus, para você usar a fé. E a gente fica dizendo, Deus descomplica, Ele gosta de complicar. Vou botar José lá no trono do Egito. Aí joga o cara dentro da cisterna. Complicou tudo. Pare de pedir para Deus descomplicar a sua vida. Use a sua fé. Deus, eu creio que Tu vai fazer. Aleluia. Mas isso é impossível. Eu não peço nada a Deus que os homens podem fazer. Eu aprendi isso com o servo de Jericó. Todo mundo passava e ele dizia, não, irmão, preciso do irmão. Quando ele pergunta, quem está passando? Jesus. Ele disse, aí você peça em conta não. Glória a Deus. Aquele cara tinha mais fé do que os 12 discípulos que andavam com Jesus, cara. Quem está passando? Jesus. Ah, esse é o filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grita mais alto, mais alto. Os discípulos, cala a boca, fica calado. Ele disse, ai, cara, é a minha chance, sai fora. Tu é discípulo dele, mas tu não é dono dele, não. Tem gente na igreja que quer que a gente fique calado também. Você diz, sai fora. É eu e ele, sai fora. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele parou. Botou, disse, o que é que você quer? O que é que você quer de mim? Ele poderia ter dito, o senhor pode fazer, procurar um médico para eu fazer uma cirurgia, ou então me dê uma casa. Não, eu quero ver. Aleluia.
Jesus fez, espera aí. Fez isso? Fez? Não. Olhou para eles assim, então veja. E ele viu. Quem foi que trabalhou para ele? Segundo a sua? Aprenda isso. Se você não aprender isso, você vai se ferrar. Ser crente sem usar a fé só vai viver se lastimando. Porque Deus não trabalha para quem não tem fé. Agora, quem tem fé, Deus trabalha. Eu passaria a noite inteira falando isso para você aqui, que todo mundo que recebeu algo grande de Deus foi pela fé. E Deus trabalhou para ele, não foi ele que trabalhou. Quem foi que trabalhou para José sentar no trono? Deus. Ele podia ir para lá, Deus não, vou ajeitar quem paga a sua passagem. Para mim, joga na cisterna. Os caras chegaram, quanto esse menino? X. Vou levar ele para o Egito, pagar a passagem do cara. Aí quando ele estava na feira de escravo ali, lá, olharam dentro dele. Tá bonito. Vou levar esse menino para casa. Para onde ele foi? Para casa de quem? Quem era Potifar? Olha para onde Deus levou o cara. Vou levar você para uma casa bem legal. Está entendendo que é Deus trabalhando? Depois você descobrir isso, é ruim de viver sem pela fé. É como aquele que disse: quem entrou no Santo dos Santos nunca mais sabe ele veio fora dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí Ana disse: me dá um filho. Quem foi que deu a ela um filho? Deus. Deus deu um filho a ela. Agora o filho que ela recebeu, ela devolveu para quem? Para Deus. E Deus fez dele o quê? Um profeta. Aleluia. E um juiz. Que Samuel julgava as causas. Quem foi que ganhou com aquela oração de Ana? Samuel. Mas você tem dito: não vou parar de orar, não adianta orar mais. Ana orou muitos anos. Não para de orar. Amém? Amém. Em último lugar, quero usar dois personagens do Novo Testamento, Zacarias e Isabel, que foram os pais de João Batista. Geraram um menino. Zacarias e Isabel. A história desse cara, do nascimento de João Batista, é interessante demais, mas não vou contar mais, é interessante. Eles estavam geraram o cara que seria o precursor de Jesus Cristo. Tu já pensou o que aquele casal gerou? Tem mãe que às vezes está criando um menino ou uma menina, não tem nem noção do que eles vão ser às vezes. Glória a Deus. Poder que eles vão ter. Só foi que Jesus disse sobre João Batista: nascido de mulher. Nascido de mulher. Nunca houve nem nunca haverá um homem como eu. Tu sabe quem foi que disse isso? Foi Jesus. Não foi um homem da terra. Jesus disse: nascido de mulher, nunca houve um homem como João Batista. Então, de Zacarias e Isabel nasceu o cara que foi o precursor do ministério de Jesus. Jesus não pôde começar o ministério dele antes que ele morresse. Então, o avivamento faz parte dessas coisas. Mas se você não aprendeu nada sobre isso, eu queria que você tivesse aprendido pelo menos sobre fé e ficasse com essa palavra: se eu tiver fé suficiente, faz com que Deus mova o reino ao meu favor. Glória a Deus. Deus vai fazer tudo. Ele vai usar o sistema celestial ao teu favor.
A fé é algo tão extraordinário que sem ela nós não podemos ser salvos. Então comece a usar a fé e não a lógica. Comece a usar a fé. Comece ao avivamento da voz que falou o seu coração no dia que você entregou a sua vida para Jesus. Glória a Deus. Deus é a pessoa que mais ama desafios. Aprendi com Deus desafios. Gostar de desafios. Deus só gosta de coisa que seja difícil, que ninguém faça. Coisa que comece a olhar para as coisas mais impossíveis. Ah, pastor, o que eu mais queria é que aquela dívida que está lá no banco desaparecesse. Deus pode fazer também isso. Não com o pessoal daqui que não disse amém. Porque a Bíblia diz que amém, assim seja. Se você não diz amém, eu aprendi a dizer amém e dizer misericórdia. Quando alguém diz uma coisa boa para mim, eu digo amém, concordo, tem que acontecer mesmo. Aí você acha que isso não tem importância. A Bíblia diz: se 2 ou 3 concordar acerca de qualquer coisa, será feito sinal onde? O céu trabalha para você. Se você não concorda, o céu não trabalha para você. Comece a deixar o céu trabalhar para você. A Bíblia diz que um anjo matou 185.000 soldados em uma noite só. Sim ou não? E aquele exército estava cercando quem? Israel. Israel era quem ia lutar aquela luta. Deus disse: vocês nessa luta não terão que pelejar. Deixa que eu tenho um anjo aqui que é bom de espada. Quem foi que trabalhou por Israel? Um anjo só. Eu disse: Deus só precisa do dedo desse anjo para resolver os problemas meus. Mas você nem anjo acredita, ou você é daqueles pentecostais que dá mais glória quando o anjo chega. O anjo é conservo, não é para receber glória não. O anjo é trabalhador do reino para mim e para você, aprenda isso. Eu já fui à igreja que quando você diz Jesus está aqui, todo mundo calado, mas o anjo chegou. Caramachou. E o anjo. Você é adventista que diz que Jesus é um anjo? Não. O poder é dele, a glória é dele. Então o avivamento vem quando nós colocamos isso em prática na nossa vida. Aleluia. Quando você vê o reino trabalhar para você, você é avivado. Glória a Deus. O céu está cheio de presentes, mas de pessoas que não estão aptas para receber. Deus disse: eu sou dono do ouro e da prata, mas os meus filhos estão todos pobres, porque eles não sabem como receber o meu ouro e minha prata. Deus está cheio de dons para dar, mas ninguém quer se qualificar para receber. Deus está cheio de chamados para chamar pessoas, mas eles estão se qualificando em lugar errado. Outro dia um colega meu, um tempo, disse assim: vem cá, o que é que tu tem? Eu disse: um monte de problema depois que aceitei Jesus.
Porque o povo diz: vou aceitar Jesus para acabar com os meus problemas. Depois que eu aceitei, foi que eu arrumei problema. E ele sabe disso. E sem a ajuda dele. Aí o cara diz: rapaz, o que é que tu tem? O pastor disse: eu disse, tem o quê? Ele: rapaz, eu sou bacharel em santidade e divindade. Sério mesmo? E depois desse curso, qual é o próximo? Ele disse: esse é o mais alto. Agora, eu treino aqui toda semana na minha igreja. Aí você chega e falou umas coisas aí que... E o povo pegou fogo. Eu disse: rapaz, o povo pega fogo é com espírito, não é com o que tu estudou, não. Tu estudou sobre divindade, foi? Mas tu é o que? Espírito? Não, para me respeite. Eu digo: rapaz, sai disso, é religião. Não sou contra a teologia, irmãos. Também estudei. Mas Deus nunca se submete à regra de homens. Deus entra dentro de um coração quebrantado. E de um espírito quebrantado Ele não rejeita. E Deus, tudo que Ele faz é por quem tem fé nele. A mulher do fruto do sangue disse: se tão somente eu tocar. Isso é fé. O cego disse: eu quero ver. Seja feito segundo a sua fé. A mulher disse: a minha filha está em casa endemoniada. Ele disse: mas não é para dar pão aos cachorrinhos. Mas os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa. Ele olhou e disse: é fé demais. Só sentar jardim das oliveiras. É fé demais que essa mulher tem. O centurião disse: Jesus disse: eu vou na sua casa curar os seus serviços. Eu preciso, eu sou digno. É uma palavra sua e ele vai ficar. Jesus olhou para os discípulos e disse: ei, vocês, diga aí, dou uma palavra sua, meu servo ficar curado, não preciso eu ir lá. Ele olhou para os discípulos e disse: nem todo Israel, vocês tudinho, e o resto de Israel tudinho não tem um pico de fé que esse cara tem. E qual era a religião daquele homem? Ele era um soldado e um centurião romano. Mas um dia ele olhou para Jesus e disse: esse, eu creio nele. Isso não mexe com você, não. Porque comigo mexe, porque eu vou um centurião romano, dando lição aos 12 discípulos de Jesus. Na vista, Jesus passou na cara deles. Olha aqui, ó. Tem mais fé do que todo Israel. Aprenda isso. Fé faz o reino se mover ao teu favor. Fé faz o braço de Deus agir. Fé faz os anjos começar a trabalhar ao teu favor. Fé faz materializar aquilo que aparentemente não existe. Fique de pé para a gente orar. Cutuca alguém que está do teu lado e diz: como é que está a tua fé? Se depois dessa mensagem não aumentou nada, vou pedir para a Flávia fazer, sabe o quê? Encomendar o seu funeral. Que aí, se você não aprendeu nada hoje aqui de fé, não existe avivamento sem fé. Existe avivamento sem fé. Tem que ter fé. O que é fé? Hebreus responde: amém? Amém. Apóstolo, e essa mensagem é para Deus materializar sonhos que estão guardados no coração de pessoas aqui. Essa fé vai fazer acontecer coisas na tua vida. Amados, a fé é uma das coisas mais lindas que existe na nossa história. Jesus nunca se admirou com nada, mas com fé ele se admirou.
olhar para esse templo que está sendo construído e dizer: Deus, eu creio que ele está pronto. Aleluia. Vai vir as pessoas certas. Vai vir a quantidade certa. Você tem que chegar dentro da sua casa e dizer: pela fé eu estou vendo tudo alinhado aqui. Você que é uma moça que sonha em casar-se pela fé, Deus vai trazer o doidão para mim, a doidona para mim. Pela fé. Pela fé. Porque quando uma pessoa decide casar é porque não tem juízo. Que nem eu. Eu sou feliz casar, né? Eu sou doido de dizer o contrário, eu abraço a mulher. Tu está entendendo? É tudo pela fé, meu amigo. Pela fé, escute, pela fé Deus vai honrar o sonho que você tem no seu coração para fazer para Ele. Porque foi Ele que lhe deu o sonho. Ele só quer que você use a fé. Eu não gosto às vezes de contar algumas coisas que eu conquistei pela fé, porque às vezes as pessoas pegam como que a gente está se exibindo ou se amostrando. Mas quando eu decidi construir o colégio com R$700 e o projeto era de 2 milhões, todo mundo foi: é doido, esse rapaz. Eu tenho fé que vai dar certo. Hoje tenho 230 alunos estudando naquele colégio. Pela fé, um dia eu fui expulsar um demônio, 6 quilômetros para ir, 6 para voltar, de pé. Eu voltando de madrugada, mais de 1 hora da manhã, subindo uma ladeira, cansado, morrendo de sede. E eu comecei a ver uma visão de um carro novo. Deus me dando, Deus diz assim: essa ladeira que você está subindo a pé, porque você foi fazer a minha obra, eu vou fazer você subir no carro zero. E eu digo: meu Deus, eu não estou vendo coisa, escutando coisa. Ele disse: não, é eu mesmo que estou falando. Só que eu pensei que no outro dia o carro estava na minha porta. Demorou 6 anos. Mas um dia um cara me convidou depois de 6 anos e disse assim: vamos ali. Eu disse: aonde? Ali. Me levou em Arcoeiro numa concessionária. Chegou lá e antes, com 3 anos, um pregador foi na nossa igreja e disse, olhou para mim e disse: pensa que papai se esqueceu do carro que ele disse que ele dá. Eu digo: mas rapaz, quem estava esquecido era eu. Aí ele esqueceu não. Aí olhou para mim e disse: o carro é branco. Eu digo: ixi, da cor que eu gosto. Aí passou mais 3 anos. Aí o cara me chamou, levou eu para dentro da concessionária Chevrolet Arco Verde e chegou e disse: quanto é esse céu? Eu disse: é X. Ele disse: só tem pronto entrega branco. E eu fiz: obrigado. O resto eu levo. Ele, a fé faz o reino se mover por você. A fé faz o reino se mover por você. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, anjo mensageiro. Amém? Amém. Então o avivamento vem pela fé. Você tem fé que Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida? Amém. Você tem fé que Deus pode te levar além do que você pensa? Amém. É por isso que eu quero orar nessa noite. Amém. Deus eterno e soberano, que haja aqui uma fé sobrenatural. Amém. Que haja fé, mas uma fé que se diferencia de uma fé humana. Não apenas aquela fé que crê que Deus existe, mas uma fé que é legal e duradoura daqueles que o buscam. A fé de Ana que materializou aquele menino. A fé de Abraão que materializou o cordeiro. A
fé de Moisés, que acreditou que o dilúvio vinha, seja introduzido no coração dessas pessoas aqui. Eu profetizo um novo tempo. Eu profetizo algo sobrenatural que vai acontecer na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua história. Eu profetizo que Deus está preparando algo novo, algo sobrenatural. Glória a Deus. Tem corações que estão queimando com fé hoje aqui. Tem corações que estão recebendo tudo que está sendo ministrado nessa noite. Eu profetizo que a tua vida não será mais a mesma depois de hoje. O teu nível espiritual não vai ser mais o mesmo. O teu nível de conhecimento não vai ser mais o mesmo. O teu nível de ministério não vai ser mais o mesmo. Porque a fé se elevou. Eu digo isso na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo que o desânimo nunca mais vai atacar a tua mente. Eu profetizo que o cansaço nunca mais vai te alcançar e te vencer. Eu profetizo que o que vai chegar depois de hoje é um avivamento dentro de você, porque tem que começar dentro de nós. Eu creio que um avivamento vai começar no teu coração hoje aqui. Um avivamento, mas algo tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas vão dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Tem gente recebendo, tem gente crendo, Deus já está trabalhando. O reino está se movendo. Eu creio. Oh, aleluia. Maravilhoso Deus. Vai Deus movendo. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, com ousadia vou ver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia eu vou viver rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, com ousadia eu vou ver o sobrenatural. Converse com ele está dentro de você, ele não está fora. Ei, Deus não está fora da gente, ele está dentro. Não é pastor que traz Deus para dentro de você, ele já está aí. Há uma glória derramada sobre esse lugar, sobre a tua vida, sobre a tua história. Aleluia. Deixa ele tocar, deixa ele mexer, deixa ele introduzir o que ele quer fazer no teu coração hoje aqui. Deus está me mostrando coisas grandes, coisas sobrenaturais na vida de pessoas aqui. Deus está separando pessoas nessa noite aqui para coisa grande. Prepara, porque Deus vai trazer algo sobrenatural. E você não vai entender, mas você vai lembrar que agora o reino está se movendo com você. Agora
decidiram, Deus, isso se cumpra nessa história, nesse ministério, na vida do pastor Flávio, daqueles que com ele cooperam, que seja para a glória, traz um avivamento na alma. Essa pessoa nunca mais vai acordar com aquele desânimo que tinha antes. Ela vai acordar e dizer: eu tenho anjos trabalhando por mim, eu tenho anjos ao meu favor, eu tenho um braço forte no céu dirigindo a minha vida. Assim seja, Pai, no poder do nome e do sangue de Jesus. Dê uma linda salva de palmas para